Essa história curta do Eureka TNT Mitos, ela fala da relação de um homem determinado com o destino. Será que nós fazemos o nosso destino ou não? Escutem esse vídeo chamado O Homem Próspero. Eu espero sinceramente que vocês gostem. Vamos até a história. O destino é um cálculo matemático e o esforço e a dedicação são seus algarismos. Ele estava muito satisfeito esse ano, muito satisfeito. E estava satisfeito no Copacabana Palace. Esse Réveillon era um marco para ele. Ele dizia isso aos amigos, à esposa, a todos que encontrasse pelo caminho. Tinha finalmente chegado onde queria. Suas metas de menino foram cumpridas. Seus sonhos concretizados, todos eles. Você não presta atenção, garoto. Eu já te disse. Se o carro está com pneu sem câmara furado, mete uma câmara de ar nele. A gente assim tem mais lucro, pô. Não sei não, sabe? Você parece meio otário. Cara, não estão perdendo dinheiro com você aqui. Assim não sei não, hein? Assim não sei não. Era o que dizia o dono da borracharia. O dono da borracharia que ele foi trabalhar, né? Aos 16 anos. Adolescente ainda. A borracharia, ela ficava numa avenida movimentada, sabe? Muito movimentada. E os fundos dava para a encosta de um morro, que era uma verdadeira massa de pedra viva. Sim, quando ele se sentia chateado, ou quando ele brigava com o dono da borracharia, ele olhava para o morro. E subindo a vista, ele via a parede de pedra se perder no céu. O fundo da borracharia era ao sopé desse morro frio, com suas pedras suando água, umidade e gotejando rigidez. E ele sentia que a vida da pedra, de alguma maneira, o salvava. O salvava nessas ocasiões. Que altura, muito alto, ele repetia para si mesmo. Visto de baixo, o morro ainda era mais imponente. Ele jurou, daria um jeito de ser forte e chegar nas alturas da vida, de qualquer maneira. Seria como aquela pedra, como aquele morro. Um dia estaria lá no alto. E de fato, os fatos que se seguem foram contribuindo para que isso ocorresse. Um dia, um cliente entrou na borracharia e pediu para que o rapaz verificasse um pneu que estava no porta-malas. Ele retirou o pneu e começou a desmontar, a ver e a desmontar para ver qual era o problema. Ele, enquanto fazia o serviço, fez um comentário. Ele disse: esses pneus cheios de ar ficam tão duros que parecem pedras. Mas se tiver um furinho sequer, o seu tá com um furo pequeno. Pneu é que nem diamante, senhor. Nada, mas nada é tão duro e resistente quanto um diamante. Mas na verdade, por dentro,
ele é vazio. O senhor o olhou, assim com um certo espanto, um certo assombro, e disse para o rapaz: você estuda? Sim, às vezes eu falto às aulas porque eu tenho que render alguém que não veio trabalhar aqui na borracharia, mas eu estudo sim. Eu tenho um sonho. Um dia eu vou me formar em engenharia. Hoje, por exemplo, eu ainda nem comi. Não deu tempo, senhor. Um dia eu vou ser engenheiro. Pode escrever aí. Eu vou ser engenheiro, se Deus quiser. O sorriso do rapaz encontrou um rosto indiferente, glacial. Mas a flor da surpresa que causou o seu comportamento abria, descrente ainda e de forma irônica, uma alma mais calorosa. E o homem, olhando o rapaz, ele ainda sujo de fuligem e poeira da borracharia e dos pneus, meditava. Mais um marcado para não chegar a lugar algum. Para a vida pisotear os sonhos. O menino se movimentava rápido, com os gestos certeiros, né, que tem a juventude, né, cheio de confiança. É a confiança que tem aquelas pessoas que fazem uma coisa 1 milhão de vezes. Né? Com as mãos na cintura, o senhor apontou o filho. Aquele ali, ó, no carro trancado ainda, com ar-condicionado. Ar-condicionado ligado, dentro, tudo frio. Esse aí, ó, não estuda nada, só quer jogar videogame. Não sei o que ele vê nisso. Olha bem para ele, sequer saiu do carro. E o menino, trancado no ar frio, era uma espécie de astronauta. Apartado de tudo, encapsulado, vivendo em uma face obscura da lua, uma face particular, talvez, só dele, trancado no carro. O sol, do lado de fora, fumegava a claridade até arder os olhos das pessoas, de toda a gente. O rapaz borracheiro, mudo, também pensou: se fosse um filho meu, apanhava de correia de cinto, que nem meu pai fazia comigo. Aí eu queria ver o que era bom se ele não saía desse carro. E continuou a trabalhar e recolocou o pneu, né, consertado, e disparou curto e grosso para o senhor: R$10. O senhor pagou e saiu com o carro importado, quase sem fazer barulho. O rapaz ainda pensou: carro de gente rica é outra coisa, nem parece que tem motor. Troço silencioso, porra. E os fatos continuaram a seduzir o tempo, o destino, e arrumar e conspirarem, traçando o seu caminho pela vida. 2 dias depois, o mesmo carro estaciona em frente à borracharia. De dentro dele sai um chofer, uniformizado, impecável, uma bandeja de prata na mão, e pergunta: quem é Paulo aqui? O rapaz que estava trabalhando duro, né, atrás da borracharia, trabalhando com medo,
trabalhando num pneu de caminhão, e esses pneus de caminhão às vezes atiram o aro de proteção da roda contra o rosto, né, de quem o conserta. Então ele gritou lá de trás: "Sou eu! Já tô indo!" Acostumado que estava de tanta gente chamar ele. E sem ainda ter visto o carro e o chofer, ele finalmente chegou na frente da borracharia e viu um homem com a bandeja de prata. Quando ele abriu a bandeja de prata, tinha todo tipo de carne de um churrasco desmontado. Havia coxas de frango, linguiça, ossos torrados, peles de frango douradas, né? Carnes assadas e outros despojos. Ainda atônito, Paulo sentiu o aroma. O aroma adocicado da carne boa. Em uma das mãos que segurava a bandeja, o chofer guardava um bilhete sobrevivente. Aí ele apontou com o queixo, já que as mãos estavam ocupadas, na direção do bilhete para o menino pegar. Paulo então pegou e leu: Rua Brilhante de Júpiter 24. No papel fino, né, um fio de ouro contornava a palavra convite. Poucas palavras marcavam o papel fino. O próximo almoço vai ser aqui. PS, 13 horas, em ponto. Senhor Silvano Medeiros Fontinelli. Aquele senhor que perguntou a você se você estudava. Os companheiros da borracharia zombaram imediatamente dele. Fizeram cochichos e assim que o chofer foi embora, assim que ele partiu, colocaram as mãos na cintura, fazendo movimentos para frente e para trás, e dispararam. Ui, já ganhou para hoje, se deu bem, arrumou uma amiga, lindona, hein? Hoje não é dia de ter dor nas costas não, hein, neném? E cuidado com aquele pinguim de porcelana, se referindo ao chofer, que não combinava em nada com a borracharia. A borracharia suja. E logo depois disso, avançaram na bandeja sem perguntar nada. Nem perguntar ao Paulo perguntaram se podiam comer. No dia seguinte, Paulo pediu para sair na hora do almoço. O dono da borracharia resmungou um pouco. Não gostou nada. Ele fixou os olhos no rapaz, meditou e escou com um ar 2 acenos rápidos para expulsar também a chateação. O rapaz tocava a campainha da mansão às 13 horas em ponto. O chofer, agora com outra roupa, outro uniforme, veio recebê-lo. Bom, mas vamos encurtar essa história. O senhor o adotou como um segundo filho, o ajudou nos estudos. Ele se formou em engenharia. Ele conseguiu. E inventou uma nova tecnologia que diminuía o desgaste das turbinas e gerava 100 vezes mais energia das turbinas de hidrelétrica. Das turbinas de represas hidrelétricas. E se tornou um homem rico, muito bem sucedido. Mas agora,
Paulo estava no Réveillon e ele queria comemorar. Ele tinha direito. Ele estava no topo. No topo. E ele tinha chegado tão alto quanto o morro de Menino, plantado a bandeira do nome dele no alto do morro. A esposa já tinha colocado o colar de diamantes que o Paulo tinha dado a ela por ocasião do seu aniversário. Linda e muito elegante, ela e ele saíram para o Copacabana Palace. Alguns amigos já o esperavam na pérgola. Depois eles subiriam para a sacada privativa da suíte antiga para apreciarem a vista e os fogos. Eram apenas os dois. O filho tinha viajado, não os acompanhava dessa vez. Exultante, o Paulo tinha a mania de colocar perfumes na manga do smoking para sentir o perfume da prosperidade. De quando em quando. Não bastava levantar o punho até o nariz e ele sentiu o perfume da prosperidade. E assim ele também o fez ao se vestir à noite, na noite de Réveillon. Dracar Noir na manga. E falava para si mesmo: consegui, não é mesmo? O que poderia ter dado errado? Trabalhei, estudei, me dediquei, até convivi muito menos do que gostaria com a minha família, com a família que eu planejei, que eu idealizei e que vive em torno de mim, que vive para mim, falando de mim. Sim, eu sou disciplinado e a vida adora caras como eu. Adora correção, dedicação, olhar empreendedor. Muito trabalho, mas muito trabalho. A matemática do esforço, a matemática do trabalho. Cálculo, meritocracia. Eu fiz jus. Os amigos o saudaram com sorrisos amistosos e copos de champanhe, claro. Olhavam a esposa de Paulo com admiração, também com cobiça. Ele percebia e não ignorava. Era realmente uma mulher especial. Ela o envaidecia, mas não pela beleza, mas por algo estranho, diferente, uma alegria insensata que ela tinha, uma alienação, um toque de sonho que havia nela. E isso lançava para uma das fontes de prazeres secretos e mais profundos. E não, ele não era um homem de fetiche, de taras, de assuntos sexuais. Não, ele não tinha tempo para isso. Era algo melhor o que ele sentia quando olhava a sua mulher. Ele se sentia um predestinado, um homem predestinado entre os mortais. Admirava nela a sua própria conquista, como ele tinha tido êxito e convencido aquela mulher a casar-se com ele. Sim, sem dúvida, ela o refletia. O requinte, a belle figure, a educação dos gestos prontos para serem assistidos por todos, o teatro de seu andar meio desfile
meio preciosidade, o enchiam de satisfações radiantes, entusiasmadas, num encantamento emproado, afetado, de tê-la para si, apenas para ele. E esta sensação de contentamento que nem contrações tinham, eram mais ou melhores que um clímax, porque o clímax tem o sexo, e o sexo é para gente comum. Aquilo era muito melhor, aquilo que sentia. Aquela sensação era um constante júbilo de si mesmo, um êxtase permanente. E nesta noite, várias vezes uma pergunta era pura alegria revisitada e afetada, e ele fazia a pergunta para si mesmo, repetidamente: o que poderia dar errado, não é mesmo? O que poderia dar errado? Com alguém com a minha sorte e determinação. O que poderia dar errado com alguém com a minha sorte e determinação? Um rapaz pobre do subúrbio que consertava pneus de bicicleta para os amigos, para a vizinhança da rua, e cobrava em favores de dinheiro, né? Não importava, desde que ele ganhasse alguma coisa. E ele tinha 2 pares de sapato, um para trabalhar e outro para lazer, mesmo sendo pobre. Ele tinha 2 pares de sapato. Mais tarde, ele conseguiu um trabalho bom, né? Muito cedo na vida, um emprego com carteira assinada. Carteira assinada. Aos 16, como vocês já sabem, eu já contei na história, ele foi trabalhar na borracharia do seu João. E agora estava comemorando o Réveillon no Copacabana Palace, que ele viu tantas vezes lindo, iluminado pela janela do ônibus que o levava para casa depois do trabalho. A mãe tinha morrido cedo, enquanto ainda estudava. Literalmente. O pai sumiu e não voltou, como tantos outros pais do lugar onde ele morava. A única imagem que persistia da mãe era a de um dia impreciso, que o gelava. Só de lembrar o rosto deformado da mãe, um choro de plástico dele, choro de tela envernizada da sua memória, como em uma cena passada do outro lado da janela, como se estivesse assistindo TV, ou pertencesse ao mundo de outra natureza, sólido, mundo sólido e afastado da realidade. Ele a tinha conservado, aquela imagem, e embalado, conservado e embalado em algum lugar, preservado dentro dele, à parte, sem coerência, a parte sem controle da vida, ele tinha guardado, né? E ele engavetou isso, imergiu, afundou, e essa parte às vezes badalava, apertada, levemente de quando em quando, numa espécie de sino interior, longínquo,
distinto. E assim foi e ainda é uma espécie de naufrágio com sentido. É que ele sempre precisou, sempre necessitou de foco. Ele não podia descuidar. Ele tinha objetivos com a vida. Ele tinha metas a alcançar. E ainda fixava a mãe, de vez em quando, vendo os olhos vazios, em um dia de fraqueza extrema, deitada na cama e pedindo sonambúlica para que ele estudasse. Que ela estava bem, para ele não ser igual a ela. E ela tinha orgulho de vê-lo estudando. Isso, meu filho, estude. Estude para não ser uma pessoa miserável como eu. Ele ainda olhou por cima do braço, sentado na mesinha que usava para estudar, e a viu mexer fraca, apenas uma das mãos. Era um incômodo da cama dura? Se perguntou. Um desconforto? Talvez. Até uma mão repousar sobre a outra, no peito. Ela dormia agora. Ele podia estudar tranquilo. Podia. O que poderia dar errado? A pergunta do dia. A pergunta que ele se fazia. E soava agora embalada pelo champanhe. O seu celular tocou. Era um amigo. Eram agora sócios de uma nova empreitada de visão. E foi lembrado de como tudo tinha acontecido, graças à habilidade de Paulo conseguir um momento íntimo com o governador. Uma coisa quase impossível, que só Paulo conseguia. E emendou. Paulo, o visionário. Era como o amigo o chamava do outro lado da linha. E ele ficava mais satisfeito. O amigo era eufórico e bajulador, mas não importava. A mulher acompanhava a conversa no telefone sorrindo e olhando a bela vista de Copacabana, ainda fazendo um carinho, uma carícia no braço levantado de Paulo a segurar o celular. Até que Paulo franziu o rosto. Disse: sim, claro. O que foi? E a voz do amigo, agora bem diferente, fria e metálica, abrupta, como se tivesse mudado da comédia pastelão para o suspense, vibrou. Ele estava apontando uma briga dentro da boate? Mas ele está bem? Bateu com o carro. Não, tô tranquilo. Ele bebeu? Pois é, coisa da idade. Tá preso? Tá lá ainda? Eu tinha que te avisar. Deixa comigo. Paulo respondeu ainda: obrigado por tudo. Paulo desligou o telefone e olhou para a mulher.
seu filho. Sempre que o filho fazia besteira, o filho não era de Paulo, era só dela. Filho dela. Não, tá tudo bem com ele. Ele tá bem. Por alguns minutos o clima da suíte esfriou. A mulher ainda acariciava os dois braços, em uma estiagem nervosa, acalmando-se. Mas os amigos amenizaram o incidente e ergueram um brinde à sorte. Afinal, nada demais tinha acontecido com o menino, né? E isso era só um pouco de dor de cabeça, né? E era um menino de sorte, igual o pai. O que poderia dar errado, não é mesmo? E a pergunta já não tinha o mesmo maravilhoso sentimento realizador. Aquela empolgação. Então Paulo ergueu um brinde e a expressão transformando a adversidade em oportunidade, que gostava de repetir envaidecido em suas palestras, e quando situações o contrariavam, soou dentro faminta de ser infeliz, como um doce promissor que é descoberto invadido por formigas. Que o transforme em um homem melhor. Este episódio o transforme em um homem melhor, brindou, e deixou desabar, imperceptível, o braço sobre a beira da marquise. Da marquise distante agora. A noite passava, longa, parecia que não terminava. Então, a TV anunciava um pronunciamento do presidente da República. Um último pronunciamento do ano. Alguns convidados que estavam alertas se aproximaram, fazendo um tumulto. O principal investimento da matriz energética este ano vai ser na energia solar. Não haverá subsídios e investimentos no ano que entra em usinas nucleares, em hidrelétricas ou o que o vale. Ecoava no ouvido de Paulo: nada de subsídios, nada de subsídios, nada de subsídios e investimentos em hidrelétricas. O que poderia dar errado, não é mesmo? Quase meia-noite. Alguns fogos ansiosos já haviam estourado. Alguns próximos e outros mais distantes, preparando o estrondo final, o estrondo principal. Anunciavam em um som opaco, surdo, o grande e agudo festejo do final do ano. Argueado, afastado de todos, no interior da suíte e servindo-se tonto de mais uma taça de Bollinger, teve a impressão de que sua mulher acariciou discretamente em um baile desajustado dos dedos
dos dedos excitantes o interior da mão de um amigo convidado na sacada da varanda antiga do Copacabana Palace. No Copacabana Palace. Bom, gente, eu espero que todos vocês tenham gostado desse mais histórias curtas, que não são tão curtas assim, mas são interessantes. Talvez, se pensar perto dos livros que nós lemos todos os dias, é uma história curta. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou colocar um vídeo de autoconhecimento falando de aceitação. Os mitos da aceitação aqui no YouTube.